Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais uma aula na página 18 da nossa apostila. O assunto de hoje é um assunto muito legal. Lembrando que vocês vão colocar o nome e a data. Quem sabe o nome completo já pode colocar, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conquista do fogo. Vocês imaginam que o homem, lá na pré-história, quando ele via que um raio atirava fogo sobre uma árvore, né? Porque o raio, quando ele cai, tem uma descarga elétrica muito alta, então acaba pegando fogo. Ele via e ele não entendia o que era aquele fogo, ele não sabia o que era o fogo. Ele sabia que causava destruição, que queimava as coisas, que espantava os animais, mas ele não sabia de onde vinha aquilo. Com o passar do tempo, o homem começou a investigar, ainda lá na pré-história, como que isso acontecia. Então vamos ler um pouquinho aqui sobre o que está falando sobre o fogo. A conquista do fogo. O povo pré-histórico passou a esquentar-se nas noites frias, espantar os animais e cozinhar os alimentos quando conseguiram dominar o fogo. Inicialmente, dependiam das tempestades. Lembra que a professora falou que a descarga elétrica do raio causava o fogo. Então, só quando tinha tempestade que o homem conseguia utilizar esse fogo, pois os raios costumavam provocar pequenos incêndios. Mais tarde, conseguiram produzir fogo. Quer saber como? Destaque as cenas disponíveis no material de apoio e colhe-as na sequência. Então, como que o homem fez isso? Ele começou a observar que durante as tempestades acontecia o fogo e aí ele passou a investigar. Pegando galhos secos, pedras, ele começou a bater muito forte, e ocasionava faíscas, tá? Mas isso daí era muito difícil ele conseguir fazer. Ele tinha que ter muita habilidade e persistência. Então, batendo uma pedra na outra, juntando folhas secas, galhos secos, ele construía fogueiras, tá? A faísca das pedras, quando ele batia uma na outra, espalhava o fogo nas fogueiras. Vocês já devem ter visto fogueiras, né? Aqui a professora tem alguns exemplos, ó. Essa fogueira, ela serve para as pessoas se reunirem e conversarem. Só que hoje em dia a gente tem o fósforo, o isqueiro para produzir o fogo. Naquela época não tinha. O homem, ele precisava bater uma pedra na outra. Aqui tem uma fogueira numa festa junina, que todo mundo já deve ter visto, né? Que é muito legal. A fogueira em um acampamento, um churrasco no chão, olha que legal. E aqui um luau, que é quando tem uma fogueira na beira do mar e geralmente tem músicas, tá bom? Para as pessoas se divertirem. Então as fogueiras, elas também são para as pessoas interagirem umas com as outras. Mas na época da pré-história, o fogo ele servia para aquecer o homem, para espantar os animais, para fazer a comida, né? Assar a comida, tá bom? O fogo ele produzia isso, tá? Havia duas maneiras de produzir fogo: bater uma pedra na outra ou esfregar dois galhos secos, um no outro. Dessas duas formas, os homens pré-históricos conseguiam produzir a faísca e gerar o fogo. Então, quando eles batiam forte a pedra uma na outra, a faísca caía nas folhas secas e o fogo se espalhava. Assim, ele podia cozinhar, se aquecer e espantar os animais. No nosso material de apoio, que a professora não pode recortar, vocês vão recortar o de vocês, destacar, e vocês vão colocar em ordem. É aqui nessa página. Primeiro, o que o homem fez? Ele juntou galhos e folhas secas, certo? Então, essa vai ser a primeira imagem que vocês vão colar. O homem juntando as folhas
E os galhos? Em um lugar, ele amontoa esses galhos e essas folhas, batendo uma pedra na outra, com muita persistência, ele consegue produzir a faísca, que é um pedacinho do fogo. Quando produz a faísca, que é o pedacinho do fogo, o fogo cai nas folhas secas e galhos e se espalha. E assim o homem pode utilizar. Então, vocês vão colar, primeiro ele juntando, depois formando, né, acumulando os galhos e folhas, produzindo a faísca e espalhando o fogo. Tudo bem, crianças? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a professora vai estar enviando um vídeo sobre o filminho do Cruz, quando eles descobriram o fogo, que retrata como foi no período pré-histórico. Tudo bem? E se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com a professora. Um grande beijo a todos.